Hey, folks! Samurai aqui! Vamos refletir profundamente hoje. Vamos falar dos 4 cavalos de Buda. Eu vi uma palestra da Monja Coen, ela estava falando sobre os 4 cavalos do Buda. O Buda dizia que o ser humano, para entender a transitoriedade das coisas, onde nada é fixo e nada é permanente, existiam 4 tipos de cavalos que representavam os 4 tipos de seres humanos. Primeiro vamos dar uma abordada nesse termo transitoriedade. O que é a transitoriedade? O budismo, e acho que quem evolui um pouquinho, quem caminha um pouco, o espiritismo, todas as evoluções espirituais, todos os meios que a gente escolhe, ele vai mostrar que no mundo nada é fixo e nada é permanente, tudo está em constante mutação. A ciência, inclusive, ela já mostrou que até pedras, com o passar do tempo, não são as mesmas. Eu não estou falando do desgaste da pedra, estou falando da composição do qual ela é feita. Sofre mutações, sofre transformações e elas não são a mesma ao longo de centenas de anos aí. Se tudo é transitório, existem pessoas que percebem mais facilmente a transitoriedade da vida e com isso vivem com isso na cabeça, e tem pessoas que não conseguem entender isso e vão ficando presos numa vida que não existe, ou seja, que é uma vida fixa, uma vida permanente, e vão se apegando em demasia a processos que vão mudar e não há como não mudar, como se eles nunca acabassem, e sofrem muitas consequências disso. Então o exemplo que o Buda dava, ele falava assim de 4 tipos de cavalo. Existem 4 tipos de cavalo. Tem cavalo que só de ver a sombra do chicote já sai andando. Por que significa o chicote? Ele vai tomar uma chicotada, então antes dele tomar a chicotada, ele fala, opa, deixa eu já andar aqui, que aí eu não tenho dor de cabeça, eu não tomo chicotada. Então o segundo tipo de cavalo, que tomou a primeira chicotada, vai. Aí ele vai, tchuc, 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 opa, o negócio tá pegando aqui, deixa eu ir. Tem o terceiro que toma a primeira não vai, toma a segunda não vai, ele tem que tomar até doer. Doeu, aí ele vai. Opa, peraí que o negócio tá pegando e pegando sério. E tem o quarto, cara, que enquanto não sangrar, enquanto não pegar no osso, ele não se mexe. E qual seria a correlação aqui com o ser humano? E com relação também com a transitoriedade e com a efemeridade da vida e com uma transformação iminente o tempo inteiro e com a possibilidade da vida simplesmente ir embora a qualquer momento. Tem pessoas que, ao verem um tsunami lá no Japão, elas se comovem com aquilo toca elas profundamente, elas falam, olha como a vida é um sopro, né? Como de uma hora para outra, simplesmente a natureza muda um pouquinho e tudo uma região é devastada. Imagina aquela pessoa que estava construindo o negócio dela, que estava toda feliz, comprou sua casinha, só que chega uma onda gigante, tudo vai, em 1 minuto seguinte, não temos mais nada. Então, essa pessoa do outro lado aqui do Brasil, vendo, ela percebe isso, ela fala, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque eu estou tão apegado a coisas, e a valores, e a momentos, e a circunstâncias, e a coisas como seja o meu, colocando o meu ego em primeiro lugar, na frente de tudo, se tudo pode ir embora assim tão facilmente, e ela muda, e ela começa a viver sabendo que tudo é transitório. E isso muda a sua percepção de vida. E você vai perceber no último cavalo como muda mesmo a percepção de vida. E ela começa a viver daquela forma. E isso faz com que ela viva de acordo com a vida verdadeira, onde tudo é transitório. Segunda pessoa, ela não sente esse impacto com o tsunami lá no Japão. Mas de repente morre um artista que é muito querido dela. De repente, poxa, eu gostava tanto daquele cantor e aí ele faleceu. Poxa, agora como é que eu vou ficar? Ele não vai gravar mais músicas novas, né? Eu não vou ter mais essa experiência. Então é um pouco mais próximo dela. Então é o cavalo que toma a primeira chicotada para andar. Ele tem que sentir nele. E mesmo que o nele seja muito distante, o cantor que ele gosta é nele, porque ele gosta. Aquele cantor lá não vai mais gravar a música dela para ele. É um jogador de futebol que ele admira e de repente ele sofre um acidente e morre. Poxa, eu gostava tanto daquele cara, aquele cara era do meu time, agora ele não vai mais jogar. Então, foi nele, não é tão distante, né? A humanidade é algo que não é próximo, ele não conhecia pessoalmente aquela pessoa, mas tinha uma relação de carinho por ela. Então quando ele sente isso, talvez ele se depara com essa situação de, olha, imagina, aquele garoto jogava tão bem, né, bola, e de repente bateu o carro, aí se foi, cara. Poxa, no auge da carreira, aquilo mexe com o cara e ele começa a viver a vida de acordo com como a vida é, com a transitoriedade dele. O terceiro cavalo, que é aquele que precisa tomar
bastante, ele precisa sentir dor para poder andar, é o que acontece quando morre alguém próximo de você. Seu filho, sua mãe, e assim, toda vez que morre algum personagem assim, alguma pessoa muito próxima de você, você perde um personagem na sua vida. Então, por exemplo, morre a sua mãe, seu pai, você perde o personagem filho. Você não é mais filho agora, porque cadê seus pais? Entende? E quando isso acontece, é uma coisa muito próxima, então a dor é muito grande, a dor é direta, a dor é em você. E normalmente as pessoas sentem esse chacoalhão e falam, cara, e agora? O que será de mim? E começa a viver de acordo com a vida. Mas tem um tipo de ser humano que ele só sente quando é nele. Tem que doer na carne dele para ele poder entender a verdade da vida. E esse ser humano, ele só vai entender quando ele receber, por exemplo, um diagnóstico de um médico falando, cara, você tem aí, com muita boa vontade, com muita sorte, 3, 4 meses de vida. Quando ele recebe, você está num câncer em estágio terminal, já deu metástase, você pode morrer a qualquer momento. Quando acontece isso, o cara fala, cara, eu tenho 3 meses de vida, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso nem gastar um dos meses inteiros só me lamentando, caralho, fudeu, vou ter 3 meses de vida, eu vou ter que fazer alguma coisa. E talvez por 3 meses eu viva de verdade a vida como ela é. Então, o que eu quero trazer como informação aqui? Isso foi baseado numa palestra da Monja Coen, tá? Essa história não foi eu que contei, é um aprendizado que eu tinha, que eu estou trazendo aqui para um outro público que talvez não tenha acesso a esse tipo de abordagem. Mas agora eu vou começar eu posso começar a partir de já a viver a vida como ela é. E será que vale tanto a pena eu trocar toda a minha vida, me apegar a alguma coisa que só vai diminuir a minha vida? Que só vai fazer com que ela seja menor e pequena dentro da... Porque quando eu recebo o diagnóstico de uma doença iminente, de uma morte iminente, eu percebo de verdade o quão importante é a vida, o quão mágica e maravilhosa é a vida. E será que vale a pena eu perder em função de ter algo a mais, coisa a mais, e brigar por aquilo, e ao invés de realmente desfrutar essa vida, e que essa vida sirva para que eu possa aprender, visto que eu não vou levar nada para o outro lado? Então essa é a questão do Buda, a questão da transitoriedade. E assim, por que eu também abordo esse tema? Porque eu percebo muito aluno que chega aqui com muita dor, com muito apego, e como para ele dar o próximo passo em função da reabilitação da própria saúde dele, uma das transformações que ele vai ter que fazer é a transformação espiritual, é a transformação emocional. Ele perder esse apego às coisas e entender mais o apego à vida, ou ser mais otimista, olhar mais para frente. E apesar disso eu vou desfrutar. Até porque é isso que eu estou vivendo, isso não sou eu. Isso é um modelo de algo que eu estou vivendo, que é transitório e que vai passar. Até o Neymar tem a tatuagem lá, a Monja sempre lembra disso, ela fala, o Neymar tem uma tatuagem escrito, tudo passa. Até o Neymar tem que lembrar disso todo dia, que tudo passa e tudo passa mesmo. Se tem uma coisa que ele fala aqui, que é verdadeira no Neymar, é isso, tudo passa. Então, é importante que o teu aluno não seja aquela dor, e você mostrar para ele o caminho, você ser o mentor dele. E assim, mês que vem agora, em outubro, nós vamos começar a falar sobre o nosso mentorship. E o mentorship, ele transforma você profissional num mentor para poder entender essas nuances, essas sutilezas da vida, que vão ajudar muito o processo de aperfeiçoamento do seu cliente, tanto do ponto de vista aperfeiçoamento geral mesmo, porque nem todo mundo vem te procurar porque tem uma dor, as pessoas não têm dor, e também do ponto de vista da reabilitação, aí sim as pessoas que vêm te buscar porque tem alguma dor. E você entendê-las como um corpo e tratá-las como um corpo, você não dá o próximo passo, você tem que fazer elas entenderem toda a verdade da vida. É claro que isso não é a tua missão, mas você tem que se posicionar dessa forma. Imagina se você seja mais apegado e mais o quarto cavalo do que o teu próprio cliente, como você faz ele dar o próximo passo. Então eu convido vocês a refletirem um pouco mais, mergulharem profundamente e não focar apenas em cuidar do corpo das pessoas e do seu próprio corpo, mas cuidar da sua evolução espiritual, pessoal, emocional, racional, mental, e que seja pelo menos um exemplo para o teu aluno fazer o mesmo. Beleza? Grande abraço a todos. Até mais, tchau.